Escrevo essas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade conquistar meu coração. Não sei mais a letra, mas é uma música bem interessante, não é de agora, é da Jovem Guarda, se eu não estiver enganada. E fala de carta. Quem aí recebe carta, escreve carta? A aluno vai dizer assim: carta é o novo. Eu sou a professora Cacau Sotero. Esse é o programa Fica em Casa Aprendendo, a aula de língua portuguesa, e nós vamos falar de carta. A carta do leitor. Gente, tem a carta, tem tipos de carta e carta do leitor. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. E foi por causa das cartas, né? Antigamente, as pessoas se correspondiam através das cartas. E aí a carta tem uma estrutura, tem um contexto e tem uma história. E é interessante, né? Olha só. Olha, você já viu um envelope? Tem aluno que vai dizer assim: que isso? O envelope, o selo. Olha como essa letra é bem trabalhadinha, gente. É Madame Rafael Bernices. Gente, quase não dá para ler direitinho, porque é bem enroladinha a letra, né? E aí é uma carta da França, tá bom? E aí aqui tem um exemplo de carta, né, gente? A carta chegava. Hoje em dia a gente não vê mais. Ninguém manda mais carta para ninguém. A gente manda mensagem de texto que poderia ser uma carta eletrônica, né? Então as cartas existem, cartas eletrônicas, e-mail, por exemplo, é um tipo de carta, tá bom? Então, assim, o que é a carta? Gente, a carta, ela pode ser definida como um meio de comunicação escrito. Normalmente, esse papel escrito é entregue ao destinatário em um envelope lacrado. O texto da carta não tem uma regra pré-estabelecida, ele pode alterar de acordo com a intenção do remetente. Dessa forma, é possível encontrar diferentes estilos de carta. Então, assim, ó, se você já viu o pastor, o padre, fazendo a leitura, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, enfim. Paulo, que foi um apóstolo, ele escreveu cartas, epístolas, e enviou para determinados lugares, expressando, né, a sua intenção. Então, olha só, é um meio de comunicação, tá escrito. O que é escrito? Não tem regra pré-estabelecida, por quê? Porque ele pode alterar de acordo com a intenção do remetente. Eu posso fazer uma carta para dizer para alguém que eu estou com saudades, eu posso fazer uma carta para fazer uma cobrança, cobrar um documento. Aí, dependendo do contexto, as cartas vão adquirindo características próprias, tá? Posso fazer uma carta a uma autoridade requerendo o conserto sei lá, de uma rua, um bueiro está aberto, enfim, tem uma série de situações que você pode recorrer à carta. Tem a carta aberta, nós já falamos disso em aulas do modernismo, né? O movimento de cartas, carta aberta, manifesto, tudo aí vai entrar aí no mesmo bolso. A carta ou correspondência está entre as mais aplicadas na comunicação do cotidiano. É um gênero textual e é usado para construir diálogos entre pessoas íntimas, presença de marcas de pessoalidade. Então, a principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é o remetente, e um receptor, que é o destinatário. Então, gente, com esse avanço tecnológico que nós temos hoje, nós não precisamos viver escrevendo carta para as pessoas. A gente manda mensagem de texto, a gente manda e-mail, a gente manda direct, né, no Instagram, a gente escreve, conversa, se comunica. E também o grande e velho, já é velho, porque já tem um tempinho, mas aí continua no auge, o WhatsApp. O WhatsApp tem o Telegram também, onde você manda suas mensagens rapidinho, o áudio. Tem gente que não sabe escrever, não gosta, né? Não sabe, não. Maneira de dizer, né? Fica mandando áudio, né? Manda áudio, mande áudio o tempo todo. Enche a tua memória do teu smartphone. Então, aí tem as intenções, né? Então, nós temos o remetente, embora seja carta, embora seja e-mail, embora seja um WhatsApp, quem manda é o remetente, quem recebe é o receptor ou o destinatário, tá bom? Aí nós temos tipos de carta. Eu posso ter uma correspondência empresarial ou oficial, como normalmente acontece no âmbito das empresas ou de órgãos públicos. Então, a estrutura é possível saber se a carta é formal, informal, a carta comercial
ou de apresentação exige uma linguagem mais rígida que a familiar. Então, se você quiser mandar uma carta, por exemplo, para o governador do estado, você não vai mandar uma carta assim, aí, Flávio, tudo bem? Não. Ele é uma autoridade, ele tem um pronome de tratamento que é usado, né, nessas ocasiões, então você vai usar uma linguagem mais formal. Se você quiser mandar uma carta para o prefeito de São Luís, e aí você também vai usar formalidade. Não vai chegar aí, e aí, Clara? E aí, Brad? Tudo bem? Como é que tá? Não, você vai falar de uma forma. Olha, eu vou falar aqui, você vai falar de uma forma mais elaborada. Você vai usar a formalidade. Por quê? Porque a gente não é, como aqui diz em São Luís, a gente não é parceiro, a gente não tem essa intimidade para chegar falando com autoridade desse jeito, não é assim? Avançando, a carta enviada para amigos, parentes. Aí sim, gente, pessoas com quem se possui laços afetivos, aí a carta é pessoal ou familiar. Tá? A escrita para tratar de assunto de negócios, profissão, candidatura ou pedido de emprego classifica como carta comercial. Então, logicamente, uma carta pessoal, eu tenho uma intimidade, eu posso dizer meu bem, meu amor, escrevo essas mal traçadas linhas, meu amor. Gente, esse negócio de mal traçadas linhas é uma expressão antiga que as pessoas mais velhas que nós, né? Os nossos avós usavam para escrever as cartas. Normalmente se iniciava assim: escrevo-lhe essas mal traçadas linhas, escrevo essa missiva. Missiva também é carta, né? É uma palavra sinônima. Ou uma epístola. Então, as pessoas mais eruditas, as pessoas mais. Como é que eu vou dizer? Doutas, né? As pessoas mais reservadas ao conservadorismo, elas escreviam dessa forma. Então, hoje, não dá mais. Hoje a gente tem muita impessoalidade. Às vezes, você nem conhece a pessoa, às vezes até a autoridade, você entra lá na rede social e esculhamba, fala cada palavrão. Gente, que horror. Então, carta pessoal, você tem intimidade com a pessoa. Carta comercial, assuntos profissionais, como aqui está dizendo, assuntos de negócio, de candidatura. Quer pedir um emprego, faz lá uma carta aí mais formal e envia lá para a pessoa que possa te arrumar um emprego. Olha aí, a carta pessoal. Hoje em dia, esse tipo é pouco utilizado. Por quê? Por causa do avanço da tecnologia, eu já falei. E a maior utilização de e-mails, né, e redes sociais, assim, né, ainda assim, existem pessoas que preferem a forma tradicional. Fazer um texto manuscrito e enviar através dos correios. Gente, hoje em dia, né, você receber uma carta pessoal pelo correio, a pessoa te ama muito. É uma prova de amor, tá? Prova de amor. Carta. A pessoa sentar-se à mesa, escrever para você. Nossa, vale muito mais que um telefonema. Por quê? Porque essa nossa vida é tão acelerada. O WhatsApp ficou uma coisa, as pessoas mandam o WhatsApp por tudo, até para dar um oi. Manda um áudio. Oi, tudo bem? Tá. Não escreve. Por quê? Porque as pessoas estão se ocupando muito trabalho, muitos afazeres, resta pouco tempo. Então, um manuscrito, hein, gente, é uma prova de amor, tá? Fica a dica aí para os amantes. Manda uma cartinha, tá bom? Carta pessoal, né? Já falei. Agora vamos para as características desse tipo de carta, né? Da carta pessoal. Tem o destinatário, né? A existência do destinatário do remetente. Linguagem formal ou informal. Eu posso ser bem formal, eu posso ou não. Texto de ordem sentimental e subjetiva. Texto geralmente curto. Normalmente é escrito na primeira pessoa singular. E a liberdade do tema. Então, não existe assim, um tema específico, vai depender do tipo de carta que você quer escrever, né? Vamos falar de carta eletrônica, se você preferir assim. E aí eu te desafio, faz uma carta para uma pessoa que você gosta muito e coloca no correio, põe no envelope, põe o endereço, vai chegar lá direitinho, eu tenho certeza. É uma pessoa que você gosta, receber uma carta sua, assinada, manuscrita, gente, vai causar um efeito. É uma dica aí também para os casais que assistem às nossas aulas, né? Você pode até dizer assim, mas Cacau, qual é o objetivo de uma aula como essa, gente? A carta é um gênero textual que tem, né?
com subclassificações, é lógico, pode ser pedida também numa entrevista de emprego, num concurso e também no vestibular, sabia? Olha um exemplo aqui de carta. Salvador, 30 de abril de 2018. Querida vovó. Aliás, querida avó. Eu escreveria vovó, né? E não avó. Está tudo bem? As férias estão correndo bem e nós estamos encantadas com este lugar. A praia é ótima, o tempo está muito bom, por isso passamos o tempo todo na água. Eu e Cristina estamos esperando a senhora. Lembre-se que prometeu vir aqui no próximo fim de semana. Já estou vendo os dias maravilhosos que vamos passar todos juntos. Tenho saudades das histórias do vovô. Olha que carta bonitinha, gente. Que tal você escrever uma carta para sua avó, para o seu avô, que não mora perto, lógico, não perto de você, né? E aí, que coisa mais fofa. Deu até saudade da minha. Com a senhora, a praia ainda vai ficar mais bonita. Vai ser bom estar em sua companhia. Ah, vovó, mal posso esperar para comer a tua comidinha boa. Olha o interesse. Esperamos ansiosamente a sua chegada. Temos muitas saudades. Um grande beijo, Andréia. Gente, que carta fofa. Pena que eu não tenho mais vovó para mandar uma carta. Mas olha só que interessante. Então você pode, gente, utilizar esse gênero não só para treinar a tua escrita, trabalhar a questão da formalidade da língua, que é importante, vai ser cobrada no vestibular, e ainda agradar alguém que você gosta, alguém que você ama. Olha que interessante. Eu adorei, deixo aqui a dica. Vou gostar de ver lá nas nossas redes sociais as pessoas dizendo: olha, Cacau, eu fiz uma carta, que legal, eu fiz, eu gostei e tal. Não custa nada, né? Olha um exemplo agora de carta comercial. Entregue pelos correios, como eu já falei, são enviadas por jurídicas, elas podem ser jurídicas, com ou sem fins lucrativos. E esse tipo de correspondência também pode ser enviado por e-mail comercial. Quais são as características? A linguagem usada nesse tipo de epístola, olha aí o nome, epístola, a mesma coisa que carta. É formal, é clara e objetiva. Gente, sem rodeios. Esse tipo de texto deve conter parágrafos pequenos. Boa organização, as figuras de linguagem, gírias, expressões coloquiais devem ser evitadas. Olha só. Aqui a gente está falando de uma carta comercial, tá? É uma carta trocada entre empresas, entre patrão e empregado, ou vice-versa, entre colegas de setores, né? Colegas não, coleguinha, colegas por quê? Porque trabalham numa mesma empresa, a gente chama de colega. Então, olha só, figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são mais enriquecedoras em textos não literários. Embora haja, às vezes, a necessidade de você usar, por exemplo, metáforas. Aí tudo bem. Mas existem outras figuras que você não vai poder usar aqui numa carta comercial, como a personificação, como a literação, tá bom? Então, vamos atentar a isso. E outra coisa, as gírias. Tome muito cuidado com as gírias. Tome muito cuidado na fala, porque nós tendemos a colocar no papel, às vezes, do jeito que nós falamos, tá certo? Então, exemplo aqui, ó. Expressões coloquiais. Tá bom? Tá ok? Tá ligado? Que mais? Né? Né não? Expressões coloquiais, que se fala muito, né? Até eu falo né, mas a fala, gente, permite, às vezes, você soltar, até porque vira um vício. O né é a abreviação do não é. Quem é que não fala né? Então, acontece. Só que nós temos que ter cuidado na hora da nossa escrita. Então, olha aqui um exemplo de carta comercial. Olha um exemplo aqui, ó. Loja do João. João e Companhia Limitada. Avenida João, 1000, São Paulo. Eu poderia ter colocado, né? São João dos Passos, por exemplo. São Paulo, 7 de maio de 2013. A diretora Priscila Cruz, Rua dos Prazeres, 731, Rio de Janeiro. Observa aí que em cima eu tenho o endereço de onde sai a carta e o endereço de onde ela vai chegar, né? É da loja do João e vai para a diretora Priscila Cruz. Vamos lá.
Prezada senhora, olha só, formalidade. Se fosse uma carta pessoal, ele poderia chegar e dizer, fulana de tal, né, Priscila. É Priscila? Nome da mulher? Tá aqui, ó. Priscila Cruz. Ele podia chamá-la de Priscila, ele podia chamá-la de querida, dependendo do grau de intimidade. Mas aí é comercial. Então, é prezada senhora. Informamos a vossa senhoria. Olha o uso aqui do pronome de tratamento, gente. Contextualização da gramática. Que será oferecido no dia 21 de agosto de 2013, curso sobre segurança do trabalho. Assim, solicitamos a liberação de todos os funcionários da diretoria. Atenciosamente, José Camargo, gerente comercial. Notem a objetividade do texto. Ele foi direto. Eu estou informando do curso, aí tem a data do curso, a finalidade do curso, segurança do trabalho, e ele solicita a liberação dos funcionários da diretoria. Para quê? Para fazer o curso, obviamente. Só que essa informação não está aí apresentada, ela está implícita. Você, com essa objetividade toda, pode entender muito bem o que o remetente quis com essa informação. Aliás, com essa carta. Então, aqui uma carta comercial trocado entre setores de uma mesma empresa. Diretoria, né? E aí o seu João. Bom? Agora aqui uma carta atual, que é o e-mail, mas comercial também, olha só. De onde vem essa carta? Espaço do leitor, @ revistamundoeducação.com. O subject, né, é o título, matéria sobre o uso dos pronomes de tratamento. Prezado editor, gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. A comunicação desse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas, para nós, ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade, ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Atenciosamente, L.E.S. Ponto. Olha só, gente, uma carta eletrônica, um e-mail comercial, um e-mail que vai parabenizar o editor de uma revista sobre uma matéria, poderia também ser um e-mail para criticar, enfim, numa linguagem objetiva também, numa linguagem clara, numa linguagem sem nenhum uso de marcas de coloquialidade. Até porque ela está elogiando o editor sobre uma matéria de uso dos pronomes de tratamento, que nomes, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que mais? Prezado senhor, senhora. De repente, a matéria foi sobre isso. Carta do leitor. Eu não vou me ater muito, porque a gente vai ter uma aula sobre isso, mas você já sabe de cara que é pertencente ao gênero textual argumentativo, presente em diversos meios de comunicação, revistas, jornais, sites e etc. Os editores vão usar esse espaço para estabelecer um diálogo com o público ao qual destinam suas produções e, entre outras coisas, vai avaliar a qualidade do próprio trabalho. Então, eu coloquei aqui o e-mail, né, dessa carta ao leitor. Repito, uma carta eletrônica. Por quê? Porque não tem envelope, não tem selo e nem é entregue pelos correios. Tá? Olha o exemplo aqui. Ó. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem nosso povo. Atenciosamente, JS. Olha outro exemplo aí. Essa carta do leitor tem uma estrutura, tem local e data, tá bom? Essa carta do leitor tem uma estrutura, tem local e data e tem também uma aula específica sobre este assunto, tá bom? Então, gente, vamos falar depois de mais tipos de carta, vamos aprofundar o assunto e
nós vamos ficando por aqui. E a dica da nossa aula de hoje é: escreva uma mal traçadas linhas para o seu amor. Seu amor pode ser sua avó, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser uma tia querida. Mas escreva, exercite e ponha em prática aquilo que você aprendeu hoje aqui comigo. Certo? Compliquei?